Olha, essa imagem impressiona. Essa imagem aérea assusta. E são várias imagens que a todo momento vêm chegando para a nossa equipe de jornalismo. A gente continua acompanhando de perto o combate ao incêndio de grandes proporções, infelizmente no Parque do Pau Furado. Nós estamos falando de uma área de reserva, uma área de proteção ambiental. Já é o terceiro dia de trabalho que está mobilizando várias equipes. E aqui no Balanço Geral a gente não só mostra a imagem impressiona evidentemente, mas a gente está de olho no que as autoridades estão fazendo. E estamos acompanhando passo a passo e até mesmo o mapeamento da região para verificar o tamanho desse incêndio e ao mesmo tempo o caminho que esse fogo está percorrendo. Lucas de Carvalho é o primeiro a participar com a gente, detalhando tudo e junto com as pessoas que estão na linha de frente ao combate às chamas. Lucas, bem-vindo. Ótima tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Olha, a gente volta a falar desse incêndio que já está tomando palco no Balanço Geral, nos outros jornais da casa, desde domingo, desde segunda, que esse incêndio vem acontecendo, tomou proporções tamanhas, que agora a gente já tem aqui ao meu lado 4 diferentes instituições que estão atuando na linha de frente do combate a essas chamas. Olha, ontem à noite a gente teve a triste notícia de que essas chamas que estavam apenas na zona de amortecimento, queimando ali a vegetação em torno do parque, às margens da estrada do Pau Furado, agora chegaram infelizmente ao Parque do Pau Furado e já tem uma área do parque que foi atingida, uma área de preservação ambiental que está sendo vítima basicamente dessas chamas, né? Então eu tenho aqui ao meu lado o Corpo de Bombeiros, o IF para falar sobre o parque, Defesa Civil e Polícia Militar Ambiental. Eu vou conversar com cada um deles, parte, claro, que lhe vem falar sobre a questão da atuação de cada instituição. E eu vou começar aqui com o Major Fabrício do Corpo de Bombeiros para explicar um pouquinho para a gente como que está sendo a atuação desses militares na linha de frente, ao combate a essas chamas. Major, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os telespectadores. Justamente, Lucas, nós já temos registrado desde a data de domingo, diversos focos de incêndios em áreas de amortecimento, que são áreas do entorno da reserva, da Unidade de Conservação Estadual do Parque do Pau Furado. E nessa data de hoje, no 5º dia de operação, nós temos o emprego aqui de aproximadamente 80 homens e mulheres, incluindo, como foi observado, diversas agências, Corpo de Bombeiros, IEF, Defesa Civil, Polícia Militar, brigadistas, usina, CCBE, ou seja, uma força-tarefa de maneira que nós possamos debelar o mais rápido possível esse sinistro. Em relação à estrutura logística, entre viaturas e unidades, veículos de combate a incêndio, assim como diversas viaturas das demais agências, nós temos aqui aproximadamente 30 veículos nessa operação. Então é uma grande operação, Lucas, de maneira que nós possamos debelar o mais rápido possível. Nesse exato momento nós temos 5 frentes de combate com extensão considerável, trata-se de uma área considerável de queima e o objetivo nosso é que nós possamos o mais rápido possível controlar esse incêndio e debelar esse sinistro na Unidade de Conservação do Parque Estadual do Pau Furado. Major, levando em consideração que a gente fala aqui de um incêndio florestal de grandes proporções, tem também, claro, o risco para os militares que atuam nessa ocorrência, né? Então eu queria saber como que está sendo feito esse combate. São com bombas costais, abafadores, a gente tem o apoio até do helicóptero Pegasus também. Você consegue explicar um pouquinho melhor para mim como que esse combate efetivamente está sendo realizado? Justamente. Esse combate ele tem sido realizado por solo e o combate também aéreo, através do helicóptero Pegasus da Polícia Militar, com estruturas de posição de equipe em solo e também projeção, arremesso de água. E para essa operação, nós temos utilizado todas as estruturas logísticas, abafadores, mochilas costais, sopradores, ou seja, são instrumentos, são ferramentas de combate a incêndio. Em relação à distribuição do nosso efetivo, de todas as agências envolvidas, assim como das ferramentas de combate, ele depende muito da estrutura do local, do relevo. Nós temos alguns locais com relevo um pouco mais regular, mas em sua suma maioria, mais de 90%, o relevo é bem irregular. Infelizmente, a estrutura irregular ela oferece risco para as operações de todas as agências, dos brigadistas, de maneira tal que a operação ela tem iniciado por volta de 5h30 da manhã e ela tem se encerrado por volta da meia-noite. Nós temos feito essa suspensão no período noturno, após a meia-noite até 5h30 da manhã, justamente porque, infelizmente, o local não oferece segurança para a operação das equipes envolvidas, de todas as agências aqui empregadas na operação.
Major, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações e, claro, pelo trabalho que está sendo realizado no parque também. Guilherme, vou conversar com você agora, você que encontrou comigo na terça-feira para falar justamente sobre os aceiros, né, aquela medida realizada justamente para impedir que incêndios se alastrem e atinjam áreas como a que a gente está tratando aqui agora. E quando a gente esteve junto lá naquela fazenda, em que a gente ainda via os incêndios na parte inicial, a gente achou que fosse dar uma folga, mas na terça-feira a gente já teve, né, a confirmação, infelizmente, de várias áreas sofrendo e principalmente o parque Pau Furado, olha só. O incêndio ele avançou para áreas internas, né, do Parque Estadual do Pau Furado. A gente... Rapidão, tá? Fazer a mesma pergunta para você, tá? Ele vai repetir a pergunta, nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral e na linha de frente, tá? Explicando para você de casa que está acompanhando o nosso programa, nossa equipe está na linha de frente, acompanhando quem está vendo tudo acontecendo neste momento. E a notícia é de agora, de agora. Vamos voltar, nós estamos falando exatamente sobre esses aceiros que estavam sendo criados com o objetivo de preservar principalmente áreas de reserva, como o Parque do Pau Furado, mas infelizmente a notícia não foi boa e fomos surpreendidos, né, no início dessa semana com a triste notícia dessa região toda pegando fogo. Fica à vontade, agora sim. O sinal às vezes fica um pouquinho instável aqui, né, Rafa? Vou repetir a pergunta para o Guilherme Bueno, ambientalista, que vai explicar um pouquinho para a gente. A gente estava conversando justamente sobre esses aceiros, essa medida para impedir que os incêndios se alastrem, e a gente até acompanhou um sendo feito naquele dia, né? Parecia que ia dar uma folga o fogo, mas acabou que isso não aconteceu. Fala um pouquinho para a gente o que aconteceu nessa reignição, esses aceiros foram realizados, são uma boa medida, mas acontece que até o próprio volume ali das chamas às vezes pode atrapalhar isso, né? Infelizmente, como a gente está num período, né, de temperaturas muito elevadas, muito vento, então em alguns momentos esse fogo pode tomar proporções ali, direções que vão até sair do controle, né? A gente ainda está investigando ao longo do combate possíveis causas de como esse fogo passou, né? O pessoal da Polícia Militar está apurando tudo isso em campo. E, né, com essa passagem do fogo, né, todas as medidas para proteger as áreas do Parque Estadual do Pau Furado elas estão sendo tomadas. Reforço até de alguns aceiros que já estavam prontos, a gente reforçou esses aceiros para conter ali algumas áreas mais críticas onde o fogo ele pode avançar. E uma outra frente que é também bastante preocupante, lá a gente está com bastante gente em campo, nesse momento bem controlados ali alguns pontos, mas ainda carece de muita preocupação, que a gente está entrando agora no período mais quente do dia e toda a atenção agora é necessária para esses pontos dentro do parque, para a gente, né, não deixar que isso tome uma proporção maior ainda. Claro, e Guilherme, a gente fala aqui também do Parque Pau Furado, que é uma das maiores reservas de proteção ambiental de Minas Gerais, né? Eu te pergunto, por exemplo, você que está na responsabilidade do parque junto com a UIF, como que a gente pode dizer que isso impacta no resto do estado? Assim, é uma área de proteção muito importante. Esses incêndios eles vão trazer algumas consequências posteriormente para nós, né? É uma área única aqui na região do Triângulo Mineiro, a primeira unidade de conservação de proteção integral criada aqui na região. Então é um impacto muito grande, principalmente para a nossa região do Triângulo Mineiro, que até carece de outras áreas como essa. Então, assim, a gente... com esses impactos, né, muitas ações posteriores a gente tem que tomar. Então, áreas que estavam sendo recuperadas. Áreas que estavam sendo recuperadas e infelizmente agora impactadas, né, por esse incêndio, né? Isso quando a gente faz uma análise do estado todo, o Guilherme, que é um ambientalista, dando aí as explicações e falando sobre o trabalho agora para entender o tamanho, né? O tamanho, a dimensão, proporção desse incêndio e também já fazer uma avaliação futura, né? Os danos causados em relação a esse incêndio. Vamos continuar acompanhando o Guilherme, que está concedendo entrevista agora para a nossa equipe de reportagem. Recuperar, então tem até um impacto econômico também, né, nos custos que vão ter para a gente recuperar essas áreas. Perfeito. Então, pois é aquela coisa, a gente tem uma série de consequências que vão ser ocasionadas por causa desse incêndio que a gente está acompanhando nessa semana, e isso varia, né, de gases tóxicos até a própria
condição de saúde das pessoas aqui, né, daqui moram em Uberlândia, no entorno, no Triângulo Mineiro, isso é muito sério. E agora eu chamo também o Tenente Pedro Omar da Defesa Civil, estadual inclusive, que está aqui fazendo esse apoio à ocorrência, para falar um pouquinho para a gente qual que é o papel que a Defesa Civil está empenhando também e também, né, as formas de combate que estão sendo exercidas lá no local. Tenente, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. A Defesa Civil Estadual se faz presente, atuando em conjunto com todas as agências aqui. Lembrando que em Minas Gerais, a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, IEF, né, Polícia Militar do Meio Ambiente, Polícia Militar Rodoviária, com essa ação conjunta desse programa Minas contra o Fogo e também a Operação Verde Minas, nós atuamos em conjunto para prevenção. E nesse momento aqui, nas ações de resposta, então, importante que a Defesa Civil Estadual esteja aqui presente para levar informação para a comunidade, verificar os desdobramentos dessa crime ambiental que foi causado aqui, né, por pessoas e por criminosos, que a gente consiga diminuir essas ações que estão acontecendo em todo o estado. Então, a Polícia Militar, do Meio Ambiente e Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, atuando em conjunto com todos os órgãos ambientais para que a gente tenha realmente um resultado. E a Defesa Civil se faz presente preocupada com os desdobramentos que isso pode levar, porque podemos ter queda de energia nas redes de transmissão. Isso vai impactar na saúde, né, na vida das pessoas dentro da cidade, o abastecimento de água também para as cidades que recebem energia desses locais e também os impactos na saúde das pessoas. Então, tudo isso é uma preocupação da Defesa Civil Estadual junto com as Defesas Civis municipais. Tenente, eu vou aproveitar a sua fala e perguntar até de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Falei com o Guilherme sobre as consequências que isso pode trazer para a população aqui do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais no geral, mas eu queria saber também o seguinte: como que a população ela pode se proteger nesse momento de seca, de vários incêndios, de calor extremo, de baixa umidade? Como que a população pode ficar atenta a isso e, de fato, evitar que possa ter algum dano à saúde? E, claro, também, né, evitar esses incêndios, que a gente sabe que a maioria, infelizmente, são criminosos. Importante a população se manter hidratada, evitar ficar exposta ao sol, né, nesse tempo seco, das 11 até as 17 horas. Importante também que esteja com muita informação. Então, mande uma mensagem de texto para o número 4099 para se cadastrar na Defesa Civil Nacional e Estadual. Vai receber os alertas da Defesa Civil. E o importante, todos que nós tenhamos conhecimento, que a melhor prevenção é o conhecimento. E que todos, né, nos ajudem aí, passem informação para a Polícia Militar. Que toda informação é válida nesse momento, para que as equipes consigam principalmente localizar quem é que está combatendo ou quem é que está, infelizmente, infringindo a nossa legislação e praticando esse tipo de queimada e, ao mesmo tempo, entender todas as linhas de combate. Eu peço desculpa para você, amigo e amiga, se essa Balanço Geral é assim, nós estamos em cima da notícia, estamos lá acompanhando este grupo, essa força-tarefa que está empenhada, evidentemente, em realizar esse trabalho de combate. Inclusive, existe um trabalho muito importante que é feito também pela Polícia Ambiental a partir de agora. Como a gente vem falando e o próprio tenente da Defesa Civil conversando com a gente disse claramente que se trata de incêndios criminosos, a polícia tenta de todas as formas buscar junto à população ajuda para identificar quem é que cometeu esse tipo de ato. Lucas, quem está com você da Polícia Ambiental, fica à vontade. Rafa, está comigo aqui agora o Tenente Diego Jorge, que vai falar um pouquinho para a gente justamente sobre esse ponto. Porque, infelizmente, Rafa, a gente sabe que grande parte dos incêndios que acontecem nessa época de estiagem são criminosos, né, Tenente? Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, nessa questão do parque aqui agora, a gente já tem uma noção de que se isso de fato foi criminoso? Como que está a investigação, a apuração? Alguém já foi preso até o momento? Boa tarde a todos. A Polícia Militar de Ambiente tem voltado seus esforços aqui para a região. Então nós temos viaturas aqui no local, né, para acompanhar todo esse desfecho. Nosso papel aqui é identificar possíveis autores do crime de incêndio, né, um crime ambiental, inclusive, né, e tomar todas as providências. Então, vale ressaltar, né, deixa aqui também essa observação, né, provocar incêndio em mata ou floresta é crime previsto na nossa Lei de Crimes Ambientais, artigo 41. A pessoa está sujeita a pena de 2 a 4 anos de reclusão, então será presa em flagrante, encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, além da medida administrativa, então ela será autuada também. Então nosso papel no primeiro momento é esse, e por outro lado também, monitorar e mapear todos os danos ambientais. E aqui eu falo de danos ecológicos, né, danos em áreas de preservação permanente, a nossa fauna que tem sido muito prejudicada, né, a nossa água, recursos hídricos e todos os danos provenientes aí desse sinistro.
E, tenente, eu acho que é até importante a gente passar essa orientação, porque a gente fica com aquela coisa na cabeça, né? Incêndio criminoso parece que é alguém que chega lá com um lança-chamas ou com um palito de fósforo, o que seja, e bota fogo propositalmente em algum lugar. E não é só isso, né? Incêndio criminoso é uma pessoa que descarta uma bituca de cigarro errada, que causa alguma outra forma de ignição de fogo ali e pode causando uma ocorrência de magnitude que nós estamos acompanhando aqui, né? Nós já temos feito o patrulhamento na região, já identificado algumas informações, sobretudo através de testemunhas, né? Deixa aqui também a importância da participação da comunidade, seja através do 181, que eu não preciso me identificar, né? Eu procurando ali a autoridade policial, mas algumas informações já vêm surgindo. E tudo indica que realmente isso pode ser um incêndio criminoso e muitas vezes culposo, né? Ainda que eu não tenha intenção, eu posso estar cometendo um crime de incêndio, sendo negligência, descartando, como você bem falou, né? Aí uma bituca de cigarro, fiações elétricas nessa época também tem gerado incêndio, que pode ser inclusive o caso nosso aqui, né? Então tudo isso a gente vai verificar. Pois é, inclusive você comentou a suspeita, talvez a gente tem uma série de teorias, né, de hipóteses já levantadas sobre o que pode ter causado esse incêndio que está deixando 4 instituições, até mais, né, tem voluntários também atuando diretamente, então uma série de instituições com a cabeça sem dormir, né? Uma dessas hipóteses é justamente um curto, uma pane elétrica que pode ter acontecido no entorno, ou talvez também moradores da própria região que podem ter, né, ateado fogo propositalmente ou de forma culposa, né? A gente tem um levantamento já mais específico do que pode ter sido essa causa ou ainda não? Nós trabalhamos, né, com aquele patrulhamento já, mas também com essas hipóteses, né, também, analisando isso também. Já tínhamos contato com alguns moradores da região que nos passaram informações importantes, né? Será repassado também para a Polícia Civil, para o trabalho investigativo. Fato é que qualquer dessas condutas que ocasionam crime de incêndio, ela deve ser punida. Então acione de imediato 190 para a gente poder comparecer ao local, fazer a prisão em flagrante da pessoa e levar ela aí para as providências que couberem. Perfeito. Tenente, muito obrigado também pela atuação e pela forma, né, que vocês estão trazendo essa informação aqui para o telespectador do Balanço Geral, porque além de tudo, informação, como você disse, é uma forma de combate também. Então, pessoal, Corpo de Bombeiros, PM Ambiental, IEF, Instituto Estadual de Florestas e Coordenadoria da Defesa Civil Estadual também, falando aqui com a gente sobre a importância, né, do combate a esse incêndio e explicando todos os detalhes que a gente pode trazer até o momento, o que eles também têm confirmado sobre essas chamas que estão ali causando um terror no Parque do Pau Furado, aqui na região de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Rafa, volto aí com você, infelizmente com essa notícia triste, de que pelo menos até o momento a gente não tem uma previsão nem de qual o levantamento que essa área que foi queimada até agora. A gente nem tem noção do tamanho do prejuízo que aconteceu lá no parque. E infelizmente ainda não temos uma previsão de acabar com o incêndio, né? O incêndio ser totalmente controlado, mas as equipes estão trabalhando nesse momento. Muito obrigado. Balanço Geral é assim, em cima da notícia. Aqui, meu amigo, minha amiga, a gente conversa com as autoridades que estão lá na linha de frente, combatendo, explicando o que está acontecendo nesse momento. E as imagens que continuam chegando são impressionantes. Essas imagens têm assustado muita gente, que tem compartilhado em redes sociais, e este é um dano lamentável. É uma preocupação gigante. E há uma preocupação também agora em relação aos animais silvestres. Ali é uma área de preservação, existem muitos e muitos animais silvestres. E uma força-tarefa já está sendo organizada no hospital veterinário, porque eles estão atentos para fazer qualquer tipo de resgate, ou se algum animal for resgatado e levado para lá. Porque tem todo esse cuidado, envolve muitas e muitas pessoas, e a nossa equipe de jornalismo está acompanhando tudo de perto. Olha as imagens, gente. Olha que cena triste, lamentável, desse parque que é tão importante para o estado de Minas Gerais e importantíssimo para a nossa região. E nós, neste momento, ultrapassamos a marca dos 30 graus de acordo com o IMET. Nós estamos exatamente a 31 graus. A umidade relativa do ar baixou um pouquinho, 18% neste momento. E nesta área especificamente, onde tem o incêndio, a umidade é ainda mais baixa, por causa exatamente do fogo, por causa das chamas. Imagina o que esses militares estão enfrentando. Muda aí.